Logo depois que a gente terminou de assistir o 5º episódio da 4ª temporada de Handmaid's Tale, Chicago, eu fiz uma listinha de quem eu quero que morra. Começando com o capitão Jair Bolsonaro. Mentira, não pode falar isso. Começando com o comandante Nick Blaney, depois passando pelo comandante Fred Waterford, também o comandante Joseph Lawrence, todos os comandantes em geral e o Steven. Que a Lydia eu queria que morresse, mas eu sei que ela vai morrer. Mas já que a gente não manda em nada mesmo, vamos embora pra análise do 5º episódio, Chicago. Os Estados Unidos da América têm um longo histórico de provocar e financiar guerras fora do seu território, e é bem diferente ver isso acontecendo lá dentro, né? Mesmo que seja ficção. É muito massa ver a junção June e Janine, duas pessoas tão diferentes, duas personalidades tão, às vezes, opostas. A Janine agora falou que quer ter um filho fora de Gilead. A June já quer mesmo entrar pra resistência, uma tão durona e uma tão sensível. As nossas ex-aias preferidas vão pra uma missão comercial junto com aqueles rebeldes. E quando elas estão lá trocando, a única coisa que elas têm, que é a roupa de aia, né? Muito bizarro essa troca, 2 roupas de aia por um boné. A June ainda dá uma olhadinha assim, depois que o cara já tá pegando, meio que quase que o passado tá indo embora, e a única coisa que restava já tá sendo trocada de tá indo embora. Eu fiquei procurando o porquê, procurando um motivo, um porquê, o simbolismo do boné do Chicago Cubs, que é um time de beisebol, que é o boné que a Janine pega pra dar pro Steven. E é muito engraçado que aquela presença ali se justifica porque a Elizabeth Moss é muito fã do time. Ela é a maior torcedora de carteirinha do Chicago Cubs. Foi legal eles terem colocado essa homenagem aí. Foi um episódio bem geopolítico, né? A gente começa a ver, a partir da visão de Gilead, como é que essas peças vão se mover nesse xadrez da guerra. Na 3ª temporada, o Mark Tuello já contava um pouquinho do que estava se desenvolvendo, né? Em que pé que estava a crise diplomática por conta do sequestro da bebê Nicole, bem entre aspas. A gente também tem um pouquinho disso quando aquela delegação mexicana, que é chefiada por uma mulher, inclusive, vai até a casa dos Waterford, e aí eles comentam também como que tá, né, as relações diplomáticas entre os países com Gilead, principalmente esses países fronteiriços, e agora a gente vê um pouquinho mais dessa guerra acontecendo e como que isso impacta a vida em Gilead e fora dela também. E eu gostei muito dessa sutileza da June se despedindo, digamos assim, daquela roupa medonha de aia, né, e tudo que aquela roupa representa, a opressão, as torturas, os estupros recorrentes que Gilead impõe às mulheres, e pensando como que aquilo vai virar uma peça de museu em algum momento, principalmente por conta da guerra, já que é uma situação que envolve saques, por exemplo, né? É interessante a gente pensar que os museus, os que a gente conhece, os que já existiram, são formados não só por objetos artísticos, mas também objetos culturais, nem sempre conseguidos das formas mais éticas, digamos assim, né? Muitos dos acervos de museus são resultado de saques em diversas culturas do mundo, mas eu achei interessante notar essa sutileza de colocar essa vestimenta como algo que pertenceu a essa sociedade em algum momento. Inclusive, a troca tá acontecendo dentro do museu, dentro do que era um museu de história natural. Nesse episódio tem a introdução de mais um grupo rebelde, os Nighthawks, que matam e não tem medo de morrer. E eu fiquei pensando, será que isso vai voltar depois, né? Porque foi muito pontual, assim, espero que volte. Eu espero que eles não fiquem novamente igualando as coisas, mais ou menos com o que rolou quando o Steven teve aquela frase ridícula no episódio 4, justamente porque não dá pra confundir nunca, a gente nunca pode confundir ou igualar ou colocar na mesma medida a reação a um estado de opressão. Quando o Steven diz que os Nighthawks matam, eles não têm medo de morrer e tal, já fica... Acho que muita gente já pode ficar imaginando, nossa, é um grupo terrorista maluco, né? Um grupo super radical e tudo mais, mas enfim, eles estão lidando com um estado que é extremamente opressor, né? E que também não tem medo de matar. Inclusive, o Steven fala assim, você ia gostar deles. E ela realmente, a June vai atrás deles, né? Que ela se identifica, é a heroína que se identifica. Por outro lado, tem ali uma Marta que eu me identifico quando
o Nick vai procurar informações sobre a June e ela vira com a carinha pra ele e fala assim, não vou te falar não, essa mulher aí, muita gente morreu por consequência de escolhas, ações dela, né? Nem é muita escolha, por ações dela, e ela faz uma carinha pra ele, assim, tipo, você também, né? Aquela expressão que ela faz, ela resume o que eu sinto, vendo o Nick em cena. Esse momento é muito bom, porque mostra como que não precisa o tempo inteiro estar verbalizando, né? E contando as coisas. Foi uma expressão que ela lança pra ele e que a gente entende tudo. Sabe uma coisa que eu vi hoje que eu achei muito legal da produção da 4ª temporada? Por conta da pandemia, as gravações foram interrompidas, teve 6 meses de hiato, né, assim, das gravações, e aí eles tiveram que repensar muita coisa, porque não podia ter muita gente junta, muita gente envolvida nas gravações, muitos atores juntos em cena, então por isso a gente vai percebendo que muitos momentos são de 2 pessoas conversando, 3, poucas pessoas em cena. É muito interessante ver um pouquinho mais da realidade das tias, nesse caso parece que são as tias aposentadas, né? Parece até quando tem as irmãs de caridade aposentadas, né? Tipo na escola que eu estudei, enfim. E aí a gente vê elas lá tricotando, jogando, montando quebra-cabeça. Inclusive aquele quebra-cabeça. Bota o frame aí, editor. Aquele quebra-cabeça da Assunção de Nossa Senhora. Quem é católico deve conhecer este momento importantíssimo, é um dogma da Igreja Católica, que é essa passagem de Nossa Senhora, quando ela desencarna. Morreu? Foi pro céu. Eu só acho legal ser um quebra-cabeça, né? A ideia que um quebra-cabeça evoca, sempre de construir alguma coisa. As coisas em Gilead estão meio esfaceladas, né? Tá tudo meio bambo, a guerra é um momento de muita incógnita, apesar do poderio militar absurdo que Gilead tem. Ela tá sofrendo com outros tipos de sanções, porque ela não vive isolada no mundo. É um momento interessante de ver eles montando esse quebra-cabeça. Uma espécie de reconstrução mesmo, né? É talvez uma maneira como aquelas mulheres se enxergam. Porque elas estão montando, sabe? Elas meio que se enxergam assim, cumpri a minha missão já aqui, castigando essas aias. Agora eu tô no meu momento de elevação espiritual. Geralmente as representações da assunção dela aos céus, é sempre carregada por anjos, e a tia Lídia se refere às aias como meus anjinhos, né? Tem muito a ver com o que você falou mesmo. Talvez se veja como uma Nossa Senhora, que seria algo muito pretensioso, né? Eu não entendo muito de Nossa Senhora, mas também acho que dá pra fazer uma relação com a June, de um momento em que ela vai se elevar. Desse momento a gente tira que a tia Lídia foi jogada para escanteio depois de mais uma fuga da June, mas como ela é a dona das informações de Gilead, e nesse momento ela inclusive fala de testamentos quando ela vai conversar com Lawrence. Danado. Por que a tia Lídia faz tanta questão de cuidar das aias, né? Isso é muito legal. Ela poderia estar em qualquer outro posto, mas porque coordenando as aias, sendo a tia que coordena o Centro Vermelho, que coordena o treinamento, que decide para qual casa as aias vão, né? Elas têm aquelas comissões, mas a palavra final, de certa forma, é dela. Com isso, ela tem muito poder dentro da casa, né? Então ela sabe o que se passa na casa de todos os comandantes que importam, pelo menos. Como foi o Joseph Lawrence, como foi o caso do Fred Waterford. Ela é a VTube de Handmaids. E por falar em Joseph Lawrence, ele consegue voltar para o conselho, a gente vê que ele está fora neste episódio, e neste episódio mesmo ele consegue voltar para aquele grande conselho de comandantes, que ali fica claro que é um conselho de notáveis, né? São os comandantes que importam para Gilead, a galera importante e tudo mais. É tanto isso que ele no começo tá lá naquela posição lá de quase que dando um depoimento, né? Se oferecendo. É tipo uma sabatina ali, né? Apesar de ele estar indo dar um conselho, né? Mas... Sim. Aí depois ele já tá sentado ao lado deles, com aquela roupa toda cheia de condecorações. Falei agora há pouco sobre o poder da tia Lídia e claramente o Lawrence é um cara muito poderoso. A gente vê no uniforme de comandante dele, ele tem insígnias, ele tem aquelas cordinhas que é tipo coisa de general, assim, e tudo mais, né? Ele tem até um negócio no braço, assim, que também dá uma distinção no uniforme dele de comandante. Que, se você olha pro uniforme do Nick, não tem nada daquilo. No uniforme do outro que tá do lado dele, não tem nada daquilo. Não é à toa, né? E por falar no episódio que foi muito geopolítico, esse momento também tem muito a ver com isso, né? Porque ali é uma briga totalmente política entre os comandantes. Essa
essas relações, essas conversas entre o conselho, o Lawrence, me deixaram um pouco perdida. Eu tive que pôr o tico e teco para funcionar. O Rodrigo a gente teve que conversar um pouquinho para eu entender. Ele falou que você teve que me explicar. Mas foi isso que aconteceu. Eu fiquei em dúvida porque tinha o cessar-fogo e aí eles bombardearam. Como assim, cessar-fogo, bombardear, enfim. Quando o Lawrence é readmitido no conselho, os comandantes mudaram de ideia. Falaram, beleza, vamos fazer o cessar-fogo. A gente espera chegar essa ajuda humanitária, porque a gente está na situação bem ruim aqui também. E aí, depois que eles aprovam o cessar-fogo, eles também aprovam, logo em seguida, um bombardeio. Esse bombardeio vai acontecer um pouquinho antes do cessar-fogo, como se fosse uma atitude só de fachada. É só para mostrar assim, não, a gente está disposto a conversar, está disposto a tentar encerrar esse conflito, mas antes do cessar-fogo, logo antes, eles arrumam um bombardeio em todas as áreas de rebeldes simultaneamente, né? Que é pra arrebentar mesmo. É uma situação ruim pro Nick, porque os subordinados dele estão ali, então ele teria que movimentar forças para mandar todo mundo sair, talvez não desse tempo, e pela questão da June também, que ele tá interessado em tirá-la de perigo, ele descobre que ela tá lá e aí lascou-se. Também tem nessa questão Gilead ter aberto para as ONGs, para pessoas que ajudam, né? E é assim que a Moira vai parar ali. Ela é convidada pela Luna, namorada dela, e é assim que ela aparece. Tem uma coisa legal que o teaser dá uma estragada, que é quando a Janine e a June supostamente vão se separar, a Janine vai ficar, a June vai ir atrás dos Nighthawks. E aí a gente já tinha visto a cena delas correndo no bombardeio juntas, então acabou dando um spoiler, né? E esse momento tem uma frase muito bonitinha. Quando a Janine fala, as aias andam em dupla, que fofo, lá em Gilead era horrível. Ressignificou aí o rolê e a experiência. Quando a June vê a Moira chegando assim, dá uma sensação de que ela... Se fosse eu nessa situação, peraí, eu ia pensar, eu morri? Eu morri então, sei lá, a Moira também morreu e a gente tá no inferno. Eu achei a trilha sonora muito brega. Achei brega, mas não que isso signifique uma coisa ruim. Brega pode ser bom. É legal ver a Moira, porque ela foi se envolvendo cada vez mais com essa resistência no Canadá do jeito que dá, que é assim, ajuda humanitária, criação de ONG, não tem muito mais pra onde correr, né? A não ser que ela se aliste no exército e fala, quero ir lá pro fronte da batalha, mas o Canadá nem tá em guerra com Gilead. O problema de Gilead é interno, né? Ela tá numa batalha contra ela mesma, de certa forma. Eu achei que a guerra ia acontecer entre o Canadá e Gilead. Mas aí a gente pode ser que escalhe a esse ponto. Da mesma forma como os Estados Unidos da América hoje levam democracia pro mundo inteiro, né? Seu país aqui tem um ditador, a gente vai ter que derrubar e, enfim, entra e mata, faz os massacres que eles fazem. Outros países podem falar assim, meu irmão, para com isso aí, tipo, o que vocês estão fazendo é um absurdo e vocês têm que parar de escravizar essas mulheres e nós vamos dar uma intervençãozinha aí também. Eu achei muito legal a Moira aparecer, porque quando a Moira foge é junto com a June. A June dá uma ajuda, tipo, vai. E aí agora, meu Deus, eu espero, pelo amor de Deus, que a June vá embora dali. Não pode voltar não. É claro que ela vai voltar. Voltar pra onde? Pra Aya? Não, pra Aya não, tá. Mas assim, claro que não, podem ficar ela vai liderar, ali, vai fazer alguma liderança diferente agora, né? Ainda mais com o significado dela despachando, mandando embora a roupa dela de Aya. Agora, gente, e a Janine? Eu tô muito preocupada. Agora vai ficar até semana que vem nessa ansiedade. Ou talvez mais, porque aí eles mostram outra coisa completamente diferente. A gente fica o que eu acho que vai rolar. Eu acho que semana que vem deve ser um episódio mais Serena e Fred. Tem muito tempo que já tem 2 episódios que eles não aparecem. Se bem que teve, o outro foi da Rita. No quarto. Né? Mas assim, eu acho que vai ser mais centrado neles mesmo. Sim. Se inscreve aí se vocês estão curtindo. Ativem o sininho para receber as notificações sempre. Se você gostou desse vídeo, curta, dá o joinha aí, que é bom pra gente. E compartilha, não esquece de compartilhar, que também é muito mais importante que dar o joinha, inclusive. E do que se inscrever também, né? Se esse vídeo circular mais do que tiver inscrito, tá massa. É isso aí. Valeu. Tchau. Até o próximo vídeo.